Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai finalizar o nosso trilho de mesa Charme de Tulipas. Na primeira videoaula, eu falei para vocês fazerem aqui a quantidade de bases necessárias para o tamanho do seu trilho de mesa que você quiser fazer, tá bom? No meu, eu vou estar utilizando 4 bases iguaizinhas a que eu ensinei para vocês na primeira videoaula, tá bom? Então, agora, eu vou estar utilizando 2 marcadores aqui e uma agulha de tapeçaria. Os marcadores é apenas para mostrar para vocês onde eu vou iniciar a minha costura e onde eu vou finalizar. Aqui, pessoal, quando você estiver finalizando as suas bases, não esqueça de finalizar também aqui o fio de anel mágico, porque se você não finalizar, pode desmanchar todo o seu trabalho, tá bom? Então, aqui com as nossas bases finalizadas, se você não viu como fazer a primeira parte, o link do passo a passo está disponível na descrição desse vídeo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui os 2 marcadores para mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem o desenho da mesma forma que eu ensinei para vocês na primeira videoaula, como que eu finalizei. Eu passei o barbante ali fazendo crochê de forma disfarçada e deixei meu barbante ali reservado. Eu vou estar iniciando a costura aqui, ó, nesse mesmo pontinho onde eu busquei o fiozinho ali, tá? Ele dá na direção ó, do terceiro pontinho, se você contar aqui ao contrário. Ao lado do ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu tenho esse desenho aqui. Eu vou no desenho aqui ao lado, no desenho anterior. E vou contar ao contrário. 2 pontos. No terceiro ponto aqui, eu vou colocar a marcação para mostrar para vocês onde a gente vai costurar. Então, toda essa parte aqui, ó, eu vou estar fazendo a costura utilizando a agulha de tapeceiro, tá bom? Então, aqui com a outra base finalizada, igualzinho eu ensinei para vocês, a gente vai colocar da seguinte forma. A gente precisa colocar aqui lado direito de frente aqui com o lado direito, tá vendo? Então, a gente vai ficar direito com direito. Então, aqui vai ficar o lado avesso pra gente poder ficar olhando, tá certo? E aqui a gente vai colocar na mesma direção, pontinho com pontinho aqui. Onde tem as correntinhas, eu vou colocar correntinha com correntinha, porque a gente tem a mesma quantidade de pontos, que é os 9 pontos altos e um aumento de um lado, 9 pontos altos e um aumento do outro. Aqui você pode achar diferente, porque o aumento aqui na base de baixo fica aqui desse lado, o aumento na base de cima fica aqui. Só que a gente tem a mesma quantidade de pontos, tá? Então, a gente vai iniciar a nossa costura. Vou pegar, então, a agulha de tapeçaria. Vou passar aqui, então, o meu barbante nela. Passei o meu barbante na agulha aqui de tapeçaria. Pra gente poder fazer a costura, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou retirar meu marcador aqui que eu mostrei pra vocês, que a gente vai iniciar aqui no mesmo pontinho, que é no pontinho ao lado do ponto baixo, uma correntinha, tá vendo? A gente tá ali com o barbante do lado avesso. Eu vou voltar aqui pegando dessa forma aqui, ó, subindo com a agulha, pegando apenas na alcinha de cima da corrente. Em todas as nossas correntinhas que a gente tem em cima de cada um dos pontos, a gente tem 2 alcinhas. A gente vai trabalhar sempre pegando nessa alcinha aqui da correntinha de um lado, da mesma forma na alcinha de cima da correntinha do outro lado, para poder estar fazendo a nossa costura, tá? Então, eu vou vir na direção, então, do meu terceiro pontinho aqui, ó. Tem 2 pontos, o terceiro pontinho contando na direção aqui, ó, do lado esquerdo para o lado direito. Então, no terceiro pontinho, vou subir aqui pegando na alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro. Então, vou buscar meu barbante iniciando aqui a minha costura. Se eu subir com a minha agulha, agora no próximo ponto eu vou descer. Então, eu vou pegar na alcinha de cima de um lado da correntinha e na alcinha de cima aqui do outro lado, descendo, fazendo aqui a costura e apertando para ficar aqui bem certinho. Próximo ponto, se eu descer, agora eu vou subir com a agulha. Vou pegar, então, a alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro. E assim eu vou costurando. Agora, eu vou descer com a agulha. Alcinha de cima com a alcinha de cima. Sempre dessa forma aqui, a gente vai puxando para ficar aqui bem certinho. Agora, eu vou subir, sempre pegando na alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima da correntinha de outro. E a gente vai fazer assim, tanto que onde tem os pontos altos, quando tá ali na correntinha também. Então, a gente vai apenas costurando aqui dessa forma. É bem facinho, tá? Você pega aqui a alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro. A alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro. Quando chega aqui na correntinha, a alcinha de cima da correntinha, a alcinha de cima do outro lado. E assim a gente vai fazendo. Até ficar aqui 2 pontos sem a gente trabalhar nele, tá? Então, a gente vai costurando aqui. Sempre aqui onde a gente desceu com a agulha, a gente vai subir do outro lado.
Já estou chegando ali no final. Se eu descer, eu vou subir com a minha agulha. Sempre lembrando de pegar na alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro. A alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima aqui do outro. Cheguei no último pontinho. Vou retirar, então, meu marcador. E agora, eu vou vir a alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro. Dessa forma, pessoal, eu finalizei minha costura aqui. Para fazer os arremates, você pode fazer voltando aqui onde você costurou, ó. Se você desceu aqui, você pega aqui nessas duas alcinhas que você aqui costurou, ó, e pode passar de volta. Se você não achar necessário, você pode apenas dar um nozinho aqui, tá bom? Aqui é opcional se você quiser voltar costurando aqui o seu trabalho. Aqui no meu, eu vou passar aqui apenas alguns pontinhos para poder finalizar aqui e fazer o meu arremate. Então, aqui eu vou dar um nozinho. E depois, é só acabar de embutir aqui entre os pontos. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a nossa costura. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui, ó. Sempre pegando a alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro. Dessa forma, você vai costurar todos os seus módulos, todas as suas bases, tá? Então, pessoal, eu vou estar costurando aqui todas as minhas bases, igual eu ensinei pra vocês aqui. E quando eu estiver, então, com as minhas bases finalizadas, costuradas aqui, eu volto pra gente dar continuidade com o fio verde, tá bom? Bom, pessoal, já uni 3 módulos aqui, que são 3 bases. Aqui, quando a gente une esses 2 pedaços aqui, a gente sempre mingua aqui 2 sem costurar no início, 2 no final aqui. E aqui a gente fica com 4 desenhos aqui, ó, livres. Tá vendo? Sempre vai ficar aqui com 4 desenhos aqui, onde a gente não vai ter costura. Aqui eu vou costurar o meu último módulo. Como eu expliquei pra vocês, aqui a nossa base tá do lado direito, eu vou colocar aqui lado direito com o lado direito do meu trabalho. Aí, aqui vai ficar do lado avesso dessa forma, tá bom? E agora, pra poder fazer a costura aqui, eu já tô no último desenho. Eu vou fazer igual eu expliquei pra vocês. Ponto alto com ponto alto, correntinha, onde tá ali a correntinha, tudo bem certinho, tá? Aqui, então, eu peguei uma ponta de um fio aqui, uma ponta do outro lado. Você pode iniciar em qualquer uma que você preferir. Como eu ensinei pra vocês iniciar aqui, ó, nessa de baixo, eu vou estar iniciando nessa aqui novamente, tá? Aí, a gente vai fazer a costura sempre da mesma forma, igual eu expliquei pra vocês. Do primeiro aqui pro segundo, a gente vai fazer em todos os outros também. Aqui eu tô na direção do meu terceiro ponto. O que que eu vou fazer? Vou pegar na alcinha de cima aqui, então, do meu terceiro pontinho. Aí, eu sempre vou costurar dessa mesma forma. A alcinha de cima aqui do terceiro ponto, com a alcinha de cima aqui do terceiro ponto. E aqui eu vou iniciar, então, a costura. Agora, eu pego a alcinha de cima aqui do próximo ponto, a alcinha de cima aqui do próximo. E assim, eu vou costurando. Se eu descer com a agulha, no próximo ponto eu vou subir. Se eu subir, no próximo eu vou descer, sempre pegando na alcinha de cima de cada uma das correntes. Eu vou acabar minha costura aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já costurei tudo aqui, então. Agora, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochêtica na cor folhagem. Eu vou retirar meu novelo do rótulo e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já retirei meu novelo do rótulo aqui e já iniciei para poder mostrar para vocês e dar uma explicação antes de ensinar para vocês como a gente vai fazer os leques aqui de ponto puff, tá bom? Aqui, para quem fez o suplá charme de tulipas, sabe fazer aqui, é super facinho aqui. Só que a gente vai ter uma alteração. Onde a gente fez aqui as nossas costuras, eu não vou trabalhar leque, tá vendo? Eu trabalhei apenas um ponto puff no espacinho, um ponto puff no outro. No restante, é igual no suplá charme de tulipas. Eu trabalhei pulando 3 pontos de base, no quarto ponto fiz o leque. Pula 3 pontos de base, no quarto ponto a gente faz o leque, tá bom? Aí, assim, a gente vai fazer uma repetição. Nessa parte aqui, que é da extremidade, a gente vai trabalhar igualzinho no suplá. Em todos os intervalos de uma corrente, a gente vai ter um leque. E depois do intervalo de uma corrente, a gente sempre pula 3 pontos, no quarto ponto faz o leque. Pula 3 pontos, no quarto ponto faz o leque, tá bom?
Então, eu vou estar ensinando pra vocês como que a gente vai trabalhar aqui e como que a gente vai fazer nessa parte aqui, ó. Que onde a gente fez aqui a nossa costura, no espacinho anterior, a gente não trabalha leque, a gente vai trabalhar apenas um ponto puff, igual eu tô mostrando pra vocês aqui agora, tá bom? Então, pessoal, já que eu já iniciei aqui com essa cor, eu vou estar ensinando aqui com outra cor pra vocês, apenas pra ensinar aqui o início, tá bom? Então, aqui é o seguinte, a gente vai estar iniciando em qualquer um dos nossos módulos aqui que você preferir, tá? Só que eu vou estar ensinando aqui perto de onde a gente costurou, porque aí fica mais fácil. Se eu ensinar pra vocês aqui, você vai fazer todo o restante, tá bom? Então, aqui é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem o módulo da costura. Aqui a gente tem um espacinho de uma correntinha aqui, tá vendo? Aqui, nesse lugar, é onde eu expliquei pra vocês, a gente não vai trabalhar leque. Aí, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o desenho aqui do lado, que é o aumento e o 9 pontos altos aqui, certo? Então, a gente vai iniciar nesse outro espaço aqui, tá? Sem ser nesse espacinho da costura, a gente vai iniciar nesse próximo espacinho aqui. Para dar início, eu vou estar ensinando aqui com esse barbante aqui, só que eu estou fazendo de outra cor, tá? É apenas para explicar para vocês aqui como que ia ficar tudo bem certinho. Pra gente iniciar, a gente vai trabalhar uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, a gente vai prender a laçadinha aqui na nossa agulha. Prendeu, você vai laçar o fio como se fosse fazer um ponto alto normal. Aí, aqui eu vou trabalhar no espacinho, ao lado aqui, do espacinho aqui que a gente tem, tá vendo? A gente fez esse espacinho, tem os 9 pontos altos, aumenta o espacinho aqui onde tem a costura. Pode ser em qualquer um dos seus bases aqui, qualquer um dos seus módulos, tá? Então, laço o fio, venho aqui dentro do buraquinho, busca a laçada como se eu fosse fazer um primeiro ponto alto, só que eu não vou tirar nada. Aí, eu laço o barbante na agulha novamente, volto no buraquinho e busco uma segunda laçada, como se eu fosse trabalhar o segundo ponto alto. Laço o fio na agulha, volto no espacinho e busco uma terceira laçada. Com 3 laçadas na agulha, agora eu busco o fio, tiro todas essas laçadas de uma vez só. Tirei e fiquei com 2 alcinhas. Eu busco o fio e tiro essas últimas 2, finalizando aqui o meu primeiro ponto puff. Faço 1, 2, 3 correntes, laço o fio, volto no mesmo espacinho, busca a primeira laçada, laço o fio, volto no espacinho, busca a segunda laçada, laço o fio, volto no espacinho e busca a terceira laçada. Com 3 laçadas na agulha, busque o fio, tire todas de uma vez só. Com essas 2 alcinhas, você vai buscar o fio e tirar as últimas 2, finalizando um leque de ponto puff dessa forma aqui. Agora, você vai fazer uma corrente. Laço o fio. Pula sempre 3 pontos altos de base. No quarto ponto, você vai repetir o leque de ponto puff. Então, busca a primeira laçada, laça o fio, volta no mesmo ponto, busca a segunda, laça o fio, volta no mesmo ponto, busca a terceira. Com 3 laçadas na agulha, busque o fio, tire tudo de uma vez só. Agora, busca o fio, tira as 2 laçadinhas, finalizando o ponto puff. Faça 3 correntinhas. Lace o fio, volta no mesmo pontinho, busca a primeira laçada. Laça o fio ali na agulha, busca a segunda laçada. Laça o fio ali na agulha, busca a terceira laçada. Com 3 laçadas na agulha, busque o fio, tire tudo de uma vez só. Com 2 alcinhas, busque o fio, finalize o ponto. Vai ficando assim. Faça uma correntinha aqui e vai pular 3 pontos altos de base. No quarto ponto, você vai trabalhar o próximo leque, sempre buscando 3 laçadas para cada ponto puff. Então, busquei a primeira, busquei a segunda laçada, busquei a terceira laçada. Com 3 laçadas na agulha, tire todas de uma vez só. Busca o fio, tira as últimas 2, finalizando o ponto puff aqui. Trabalho 3 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo pontinho, busca a primeira, laço o fio, busca a segunda, laço o fio, busca a terceira. Tiro tudo de uma vez só, finalizo o meu ponto. Faço uma correntinha. Então, pessoal, em todos os lugares onde a gente fez os 9 pontos altos e um aumento, quando você começa aqui no intervalinho de uma correntinha, você sempre vai fazer o leque, pula 3 pontos, no quarto ponto faz o próximo leque aqui. Faz uma corrente, pula sempre 3 pontos, no quarto ponto trabalha um leque. Aqui a gente vai pular 3 pontos. Aí, o quarto ponto dá aqui no espacinho de uma corrente, ao lado de onde a gente costurou aqui, tá vendo? Nesse lugar, a gente não vai trabalhar o leque completo,
Se você trabalhar o leque completo, vai embabadar aqui o trabalho. Então, faça uma correntinha, vem aqui no espacinho de uma corrente e trabalhe apenas um ponto puff. Busca a primeira laçada, laça, busca a segunda, laça, busca a terceira. Com 3 laçadas na agulha, tire tudo de uma vez só. Agora, busca o fio, tire as 2 laçadinhas aqui pra gente poder finalizar o ponto puff dessa forma. Aí, aqui, a gente não vai trabalhar a correntinha. Você laça aqui direto, vai pro próximo intervalinho aqui. No próximo intervalo de uma corrente, você vai buscar a primeira laçada, busca o fio, busca a segunda laçada, vai laçar o fio e busca a terceira. Com 3 laçadas na agulha, tire tudo de uma vez só e trabalhe uma correntinha aqui. Aqui agora, pessoal, a gente trabalhou um lequezinho aqui de ponto puff, porém como se fosse desmembrado. A gente não trabalha as 3 correntinhas, a gente trabalha um ponto puff aqui no espacinho, um ponto puff no outro. Para cada ponto puff, a gente busca sempre 3 laçadas, tá bom? Aí, aqui para subir, a gente vai fazer igual a gente estava fazendo aqui anteriormente. Trabalho uma correntinha, você vai pular sempre 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, você vai trabalhar aqui, então, o próximo lequezinho. Para cada lequezinho, a gente busca 3 laçadas, tira tudo, finaliza aqui. Trabalha 3 correntinhas, volta no mesmo pontinho, busca a primeira, busca a segunda e busca a terceira. Tira tudo de uma vez só. Finalizado o leque, trabalha uma correntinha, pula sempre 3 pontos altos de base. No quarto ponto, você vai trabalhar o próximo lequezinho aqui. E sempre os nossos lequezinhos são com a mesma repetição. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu já fiz, para que ninguém fique com dúvidas, tá bom? Então, aqui, pessoal, vai ficar dessa forma. Sempre que se você iniciou no espacinho, você pula 3 pontos, quarto ponto, faz o leque. Pula 3 pontos, quarto ponto, faz o leque. Sempre aqui, ó, quando você for finalizar ao lado de onde a gente fez a nossa costura, você vai trabalhar um ponto puff apenas, não faz correntinha aqui, vai no próximo intervalinho e trabalha o ponto puff. Aí, fez o ponto puff aqui, aí você faz uma corrente, pula 3 pontos, no quarto ponto, trabalha o lequezinho. Pula 3 pontos, no quarto ponto, faz o lequezinho. Pula 3 pontos, no quarto ponto, que é o espacinho, trabalha o lequezinho. Então, sempre onde a gente tem aqueles 9 pontos altos e o aumento, a gente vai ter o leque na mesma direção. Um leque no espacinho, um leque no quarto pontinho aqui. Depois, a gente vai pular 3 pontos, faz aqui o nosso leque, pula 3 pontos, já vai dar outro leque aqui no espaço, tá bom? É uma repetição. Quando você for fazer aqui na extremidade, você vai seguir igualzinho a gente estava fazendo aqui na lateral. Você vai fazer por toda a volta aqui também, tá? Aí, você vai trabalhar igual eu expliquei aqui. Quando você estava descendo aqui, fez aqui no espacinho, você vai pulando 3 pontos, no quarto ponto faz o leque. Aí, aqui, quando chega no espacinho, ao lado onde você fez aqui, ó, a costura, você vai fazer um ponto puff apenas, não faz corrente, um ponto puff no espacinho. Aí, depois de ter feito aqui o ponto puff, você faz uma corrente, pula 3 pontos e inicia aqui, tá? Aí, aqui é uma repetição, vai dar sempre os leques de ponto puff no mesmo lugar. Então, pessoal, vou dar uma mega adiantada aqui, vou fazer toda a minha parte verde. Quando eu estiver finalizando, eu retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui. Voltei antes de finalizar para mostrar para vocês que nessa parte aqui, ó, que é a extremidade, se você for fazendo igual eu expliquei para vocês, dá super certinho. Sempre fazendo aqui um lequezinho no espaço, pulando 3 pontos, no quarto ponto faz o leque. Pula 3 pontos, quarto ponto faz o leque. Pula 3 pontos, o quarto ponto dá no espacinho, tá? Então, dá tudo bem certinho. Aqui eu já estou chegando aqui no final. E sempre aqui, ó, onde a gente tá fazendo aqui, ó, no último desenho ao lado da nossa costura, a gente faz aqui no espacinho, pula os 3 pontos, no quarto ponto, trabalha o leque. Pula 3 pontos, no quarto ponto, trabalha o leque. Quando chega aqui no intervalo ao lado de onde a gente costurou aqui o nosso desenho, você faz uma correntinha. E sempre aqui no intervalinho ao lado da costura, você trabalha apenas um ponto puff. Aí, você busca as 3 laçadas, tira tudo, finaliza o ponto. Laça direto, vai lá no próximo intervalo aqui de uma corrente da próxima base, busca a primeira laçada, vai buscar a segunda e vai buscar a terceira. Buscou a terceira, tira tudo de uma vez só
finaliza o ponto, faz uma corrente. Então, aqui nesse lugar aqui, a gente vai trabalhar um ponto puff de um lado, um ponto puff de outro. Vai ficar assim, tá? E aqui, para finalizar, a gente volta a fazer igual a gente estava fazendo anteriormente. Pula 3 pontos, no quarto ponto, trabalha o leque. Pula 3 pontos, no quarto ponto, trabalha o leque. Vou dar mais uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui, então, a carreirinha de verde. Eu ensinei pra vocês aqui no verde bandeira, iniciando aqui no espacinho, o meu eu tinha iniciado no próximo. Esse aqui não vai interferir em nada aqui pra vocês, porque a gente sempre trabalha uma sequência aqui, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês a finalizar aqui a carreira. Após você fazer aqui o último lequezinho, você vai fazer uma correntinha. Você pode finalizar com ponto baixíssimo. Se você quiser que fique disfarçadinho, você vai alongar um pedaço maior de fio, que dê pra fazer estilo uma correntinha e fazer o acabamento depois. Você vai cortar aqui. Cortou, passe seu barbante aqui pela frente, vem aqui dentro do intervalo de 3 correntes do próximo leque, vai buscar uma laçadinha. Buscou, você vai passar agora o barbante pela frente. Como a gente tem uma correntinha aqui, a gente vem, então, do lado avesso pro lado direito, pegando aqui, ó, dentro da correntinha, que é o nosso último pontinho. Então, você vai apenas passar aqui a agulha dessa forma e vai buscar o fio, então, pro lado avesso do trabalho. Buscou o fio, agora é só regular o tamanho aqui da correntinha, porque fica bem disfarçadinho aqui, não fica tão grosseiro quanto o ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai arrematar esse fio, pra gente fazer as tulipinhas aqui agora. Então, vou embutir aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, agora que eu já embuti o pedacinho de fio que ficou, vou estar utilizando aqui o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, no pink. Eu vou retirar meu novelo do rótulo, então, pra gente poder fazer as tulipinhas. Bom, pessoal, já retirei meu novelo do rótulo aqui. A gente vai dar início em qualquer um dos nossos leques aqui, porque depois a gente vai cortar o fio pra gente trabalhar com a mesma cor da base, tá? Então, aqui, o que eu quero falar pra vocês? Eu vou estar ensinando aqui na mesma direção que eu ensinei anteriormente. Vou ensinar pra vocês aqui, iniciando aqui, ó, dentro do leque do espacinho, no espacinho aqui, ao lado do nosso desenho, onde a gente trabalhou aqui apenas o ponto puff aqui, sem trabalhar o leque, tá? Nessa parte da emenda. Então, vou contar aqui ao contrário no espacinho anterior, tá? Então, dentro desse leque aqui, onde eu vou iniciar, mas você pode iniciar em qualquer outro, tá bom? Para iniciar, a gente vai fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, você vai prender a laçadinha na sua agulha e vai laçar o fio. Dentro aqui de cada um dos nossos leques, a gente vai ter uma tulipinha. Para cada tulipinha, a gente vai fazer um ponto pipoca com 6 pontos de base. A gente vai buscar o fio aqui e trabalha o primeiro ponto alto. Fiz aqui o primeiro ponto alto, eu laço o fio, volto no mesmo espacinho e nele trabalho mais 5 pontos para ficar com um total de 6 pontos altos aqui dentro do nosso lequezinho. Então, já trabalhei 4, 5 e 6. Finalizados aqui os 6 pontos altos, eu dou uma alongadinha, retiro a minha agulha.
Vou vir do lado direito aqui pro lado avesso e vou introduzir aqui na cabecinha do primeiro ponto e vou buscar essa alcinha aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, formou aqui estilo um buraquinho. Eu vou voltar aqui, ó, dentro do ponto pipoca, vou buscar o fio e vou trabalhar um ponto baixo. Agora, faço 3 correntinhas. Volto dentro do buraquinho do ponto pipoca, trabalho um ponto baixo. E trabalho agora 3 correntinhas novamente. Então, vou fazer 1, 2, 3. Volto no buraquinho, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Volto no buraquinho, prendo com ponto baixo. Dessa forma, eu finalizei a minha primeira tulipinha. Eu vou fazer uma correntinha aqui. E vou prender com um ponto baixo no intervalo de uma correntinha aqui da carreira em verde que a gente fez entre os leques. Faço uma corrente. Dentro do próximo lequezinho, eu vou repetir outra tulipinha. Então, para fazer a próxima, vamos utilizar 6 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei 3, 4, 5 e 6. Finalizados 6 pontos, dá uma alongadinha, retira a agulha, vem sempre no primeiro ponto alto aqui, vai buscar essa laçadinha e vai fechar com um ponto baixíssimo. Fechou, volte aqui, ó, dentro do buraquinho formado do ponto pipoca, busca o fio, faça um ponto baixo, trabalhe 3 correntinhas. Volta no buraquinho aqui, faz um ponto baixo, 3 correntinhas. Volta no buraquinho aqui do ponto pipoca, faz um ponto baixo, 3 correntinhas. Volta aqui no buraquinho, trabalha um ponto baixo. Assim, a gente finalizou a nossa segunda tulipinha. Faça uma corrente. Prende com ponto baixo no intervalo de uma correntinha aqui da carreira anterior. Faça uma corrente. Próximo leque, vamos repetir, então, outra tulipinha. Sempre com a mesma repetição. 6 pontos altos para cada tulipinha aqui. Então, já trabalhei 3, 4, 5 e 6. Finalizados aqui 6 pontos, dá uma alongadinha, retira a agulha, vem no primeiro ponto, busca a laçadinha fechando com um ponto baixíssimo. Volta aqui por dentro, trabalha um ponto baixo e vamos fazer 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. Aqui, pessoal, vai ficando assim, ó. A gente trabalha a tulipinha, prendendo sempre com uma correntinha. Quando chega aqui no intervalo, você vai fazer o mesmo em todos os intervalos aqui. Você vai trabalhar uma correntinha, fez uma correntinha aqui, você vai prender, pessoal, da seguinte forma. Você vai prender aqui, ó, dentro desse espaço aqui, ó, e não no espaço de uma correntinha. Se você achar que com uma correntinha vai ficar repuxado, nesse lugar aqui você faz 2 correntes. Aí, você vem entre aqui, ó, os seus leques e vai prender com ponto baixo. Aí, vai ficar assim, ó. Se você não quiser que fique repuxadinho, você pode trabalhar com 1 ou 2 correntinhas dessa forma. Agora, você vai subir com a mesma quantidade que você desceu. Se eu descer com 2, eu vou subir com 2 correntinhas. Vou laçar o fio e vou direto pro próximo lequezinho. Aí, aqui eu trabalho 6 pontos altos para fazer a próxima tulipinha. Então, aqui eu já trabalhei 3, 4, 5 e 6. Finalizados 6 pontos, dou uma alongadinha, retiro a agulha, venho no primeiro pontinho, busco finalizando com ponto baixíssimo, venho no buraquinho e trabalho como se fosse 3 pontos picôs. Só que a gente trabalha 3 correntes, prende com ponto baixo. 3 correntes, volta, faz um ponto baixo no buraquinho. 3 correntinhas, volta, prende com ponto baixo no buraquinho. Finalizado aqui o último ponto baixo, faz uma corrente, vem no intervalo de uma correntinha entre os leques, prende com ponto baixo e faz uma corrente. Então, aqui, pessoal, nesse local aqui apenas, eu trabalhei com 2 correntes e um ponto baixo aqui. Eu não trabalhei no intervalo de uma correntinha aqui dessa forma, tá vendo? Então, pessoal, como é apenas uma repetição, a gente vai fazendo assim por toda a volta, tá? Então, vou dar uma grande adiantada,
fazendo essa repetição aqui. Em cada um dos leques eu vou trabalhar sempre um ponto pipoca. E em todos os intervalos, quando eu estiver chegando aqui, eu vou fazer 2 correntes, um ponto baixo aqui no meio, tá? Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando aqui a minha carreirinha, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já tô finalizando aqui, então, a minha carreirinha de tulipas. Aqui, pessoal, quero deixar uma dica para vocês. Se você quiser fazer o seu trilho de mesa, apenas assim com as tulipinhas, fica um trilho bem delicadinho também, fica maravilhoso. Eu vou deixar passando na tela para vocês, porque aqui não dá para vocês visualizar ele inteiro, tá bom? Então, eu gosto bastante e vários clientes gostam também, tá bom? Então, você pode usar ele tanto dessa forma, quanto com biquinho de acabamento. Aqui, então, eu vou estar ensinando para vocês o bico de acabamento, para quem quiser fazer com biquinho, igual no nosso suplá, que é a proposta do nosso trilho, né? Que é o trilho Charme de Tulipas. Então, a gente vai fazer o nosso biquinho também de acabamento. Após você fazer a última tulipinha aqui, sempre com a mesma repetição. Para cada tulipinha, a gente utiliza um ponto pipoca de 6 pontos e faz aqui como se fosse 3 picozinhos. Só que a gente trabalha o ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Então, aqui eu trabalho uma corrente, venho no intervalo aqui de uma correntinha da carreira em verde, prende com ponto baixo, faço uma correntinha. Aqui eu vou vir, pessoal, no primeiro pontinho aqui da nossa pipoquinha, da primeira tulipinha, vou finalizar com baixíssimo e vou fazer uma correntinha. Essa correntinha vai ser apenas para eu chegar aqui, ó, nesse pontinho do meio, que é a argolinha aqui do meio, de 3 correntinhas. Aqui eu vou vir com a agulha dessa forma aqui, ó. Tô com a alcinha aqui, vou introduzir agora por dentro dessa argolinha do meio, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. Como é da mesma cor, não vai mostrar do lado direito. Então, fiz um ponto baixo na argolinha do meio. E a correntinha foi para eu chegar mais próximo aqui. Eu vou fazer 5 correntes aqui de separação. Então, já fiz 4 e 5. Agora, eu vou lá na próxima tulipinha. Vou vir nessa alcinha aqui, que é a alcinha do meio, vou introduzir aqui dessa forma, vou buscar o fio e vou fechar com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer argolinhas pra gente poder trabalhar a nossa carreira aqui, pra fazer o biquinho depois de acabamento. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes após fazer o ponto baixo no ponto do meio. Vou na próxima tulipinha sempre dessa forma, pegando aqui, ó, com a agulha do lado de trás aqui, introduzindo aqui na argolinha do meio e fazendo um ponto baixo. Então, a gente vai ter as argolinhas de 5 correntinhas aqui, certo? Quando você chegar aqui, ó, nessas tulipinhas aqui, ó, onde a gente trabalhou aqui, ó, o encontro aqui, onde foi a costura, aqui a gente não vai trabalhar com 5 correntinhas, tá? Você vai fazer aqui apenas 2 correntes. Então, apenas nesses lugares aqui de encontro, você vai fazer 2 correntinhas. Vai vir, então, na próxima argolinha aqui do meio da próxima tulipa e vai prender com ponto baixo. Aí, vai ficar assim. Se você achar que com 2 correntes vai ficar apertado, você pode trabalhar com 3 correntinhas, tá? Mas aqui, se você trabalhar com 5, vai embabadar. Então, em todos os lugares onde você tiver aqui o encontro, você vai trabalhar com 2 ou 3 correntinhas aqui. No meu, eu fiz com 2 correntes. Em todo o restante da peça, a gente vai trabalhar com a mesma sequência. Você vai fazer 5 correntinhas, vai lá na próxima tulipinha e vai prender com ponto baixo. Sempre nessa alcinha do meio. Aí, você vai fazer 5 correntinhas, vai lá na próxima aqui do meio, prende com ponto baixo. E vai fazer assim até chegar nas próximas tulipinhas onde você trabalhou o encontro. No encontro, a gente não trabalha com 5 correntes, como eu expliquei pra vocês. Quando você chegar aqui, ó, nas próximas tulipinhas, onde você fez aqui, ó, apenas um lequezinho aqui, você vai prender na alcinha do meio aqui,
Veio com 5 correntes, prendeu com ponto baixo. Quando você prender com ponto baixo e for para a próxima tulipinha aqui, você faz apenas 2 correntinhas, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já tô finalizando aqui a carreira de argolinhas, trabalhando aqui sempre aqui onde a gente trabalhou aqui os leques normais, a gente trabalha prendendo um ponto baixo na argolinha do meio e faz sempre 5 correntinhas. Então, aqui eu já trabalhei 5, eu vou vir então no primeiro ponto baixo onde iniciou, a gente vai finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. E sempre aqui onde a gente fez aqui, ó, os encontros do leque, quando você prender com ponto baixo, você vai trabalhar apenas 2 correntinhas, igual eu ensinei pra vocês aqui, tá? Então, o único lugar que a gente não vai trabalhar 5 correntes é quando a gente tem um encontro aqui das tulipinhas, tá bom? Então, aqui a gente pode finalizar normal, eu fiz o ponto baixíssimo, puxo um pedaço maior de fio e vou cortar aqui. Agora, eu vou dar continuidade com o barbante cru aqui, certo? Então, eu vou pegar ele aqui e já volto. Bom, pessoal, já finalizei ali com o barbante rosa. Vou pegar agora o barbante cru, mesmo que eu utilizei aqui na base, que for o branco. Faço a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. Agora, o que é muito importante para o nosso bico de acabamento dar certo. Como eu trabalhei aqui as flores em número ímpar, eu não posso considerar nenhuma das argolas que eu fiz de 2 correntinhas para que o nosso bico final dê certinho, tá? Para que você possa fazer tanto no início quanto no final, dar certinho e não precisar ter que fazer adaptação. Então, lembre-se, onde a gente trabalhou ponto baixo, 2 correntinhas aqui no encontro das flores, a gente não vai trabalhar nessa argolinha. A gente só vai trabalhar nas argolinhas de 5 correntinhas, tá? Então, eu vou dar início aqui na argolinha ao lado da argola de 2 correntinhas. Nela, eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Então, já fiz o primeiro ponto alto e vou trabalhar mais 6 pontos na argola de 5 correntinhas aqui. Então, já tenho 4 pontos altos, completei 5, 6 e 7. Finalizados aqui os 7 pontos, aqui como eu expliquei para vocês, eu não posso considerar aqui essas 2 correntinhas para o bico der certo. Eu vou trabalhar uma corrente e vou lá na próxima de 5 correntinhas. Então, eu só vou trabalhar nas argolas de 5 correntes. Aqui, eu vou trabalhar 3 pontos baixos apenas. Que eu já fiz 1, 2 e 3. Faço uma corrente. Vai ficar assim. Então, eu trabalhei aqui na argola de 5 correntes, 7 pontos. Na outra argola de 5 correntes, 3 pontinhos. Faço uma corrente. Na próxima argolinha aqui, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos altos, faço uma corrente. Na próxima argola de 5 correntinhas, trabalho apenas 3 pontos baixos. Faço uma corrente, na próxima argolinha a gente sempre vai intercalando. 7, 3 pontos baixos, 7, 3 pontos baixos, 7, 3 pontos baixos. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trilho de mesa. Lembrando, pessoal, que é muito importante, não trabalhe na argolinha de 2 correntes que a gente fez aqui no encontro das flores, para não embabadar aqui e para dar certinho o nosso bico de acabamento. Se você trabalhar aqui, depois você vai ter que fazer adaptação, tá?
Então, só trabalhe nas argolas de 5 correntinhas. Então, vou fazendo aqui. Já fiz 5, 6 e 7. Então, sempre você vai fazer 7 pontos altos em uma argolinha, uma corrente, na próxima argolinha, 3 pontos baixos. Como aqui, então, é apenas uma repetição, e eu vou trabalhar assim na volta toda, vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, voltei aqui já com o trilho aqui finalizado, apenas para deixar uma dica aqui para vocês. No encontro aqui, ó, se você quiser utilizar 6 pontos ao invés de utilizar 7, você pode estar utilizando, tá bom? O meu eu fiz todos com 7 pontos altos, mas eu vi aqui que se você quiser utilizar aqui um ponto a menos, vai ficar mais certinho aqui nessa parte onde tá aqui o nosso encontro, onde a gente não vai trabalhar. Lembra, se você trabalhar aqui, não vai dar certo. Então, a gente trabalha apenas nas argolinhas de 5 correntinhas, tá bom? Então, agora eu vou dar continuidade aqui ao nosso passo a passo. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então. Dá certinho para você trabalhar sempre intercalando. Nas argolinhas de 5 correntes, trabalhe 7 pontos, 3 pontos baixos, 7 pontos, 3 pontos baixos. E não trabalhe de forma alguma na argola de 2 correntinhas, porque senão não dá certo, dependendo aí da quantidade de módulos de base que você fez aqui, tá? Porque como aqui é ímpar, para dar certinho o nosso bico, a gente sempre tem que fazer a florzinha número par. E aqui, para dar certinho aqui o nosso encontro, eu fiz dessa forma para que tudo desse certinho. Então, não trabalhe na argola de 2 correntes, trabalhe apenas nas argolinhas de 5 correntinhas, tá bom? Aí, dá certinho, já trabalhei os 7 pontinhos, uma corrente. Na última argolinha, eu vou fazer os 3 pontos baixos aqui. Quando você finalizar os 3 pontos baixos, faça uma corrente. Para finalizar a nossa carreirinha, a gente vai finalizar alongando aqui da altura de um ponto alto e vai retirar a agulha. Você vai vir agora na direção do lado avesso pro lado direito do segundo pontinho, não no primeiro. E a gente vai buscar a laçadinha aqui pro lado avesso. Buscou aqui, você dá uma reguladinha, vai pegar agora o barbante do rolo e vai passar aqui na frente, tá? E aí, a gente vai introduzir aqui novamente. Introduziu aqui, para dar certo aqui a finalização da nossa carreirinha, agora eu vou trabalhar apenas pegando nessa alcinha aqui de dentro. Aí, como que eu vou fazer? Eu vou voltar pela frente, só que eu vou pegar aqui, a gente tem as alcinhas aqui normais, tá vendo? Aí, eu vou voltar aqui, ó, por dentro dessa alcinha do segundo ponto, e na alcinha de trás, pra ficar bem firme, vou buscar uma laçada, deixando 2 laçadas da mesma altura. Aí, eu busco o fio, tiro 2 laçadas, busco o fio e faço uma correntinha. Aqui, a gente iniciou com um falso ponto aqui. Se você quiser subir com 3 correntinhas, você pode estar subindo também. Quando eu for finalizar aqui o meu ponto alto, eu vou finalizar aqui por dentro para ficar essa alcinha aqui à mostra, tá? Então, finalizei aqui o falso ponto, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Vou voltar aqui na correntinha do falso ponto, busco o fio, finalizo fazendo um ponto baixo, fazendo um ponto picô. Laço o fio, vou pegar por dentro aqui e também na alcinha de trás para o ponto ficar firme, trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo aqui fazendo um ponto baixo. Próximo ponto, vou pegar por dentro e na alcinha de trás ali do ponto. Busco o fio, trabalho um ponto alto, para ficar com esse efeito aqui no nosso trabalho. Aí, a gente vai fazendo 3 correntinhas, que a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito e um picô aqui de separação entre cada ponto alto. Então, aqui eu já trabalhei aqui os pontos altos, sempre pegando nessa alcinha aqui. Vou fazer o ponto picô, fazendo 3 correntes, um ponto baixo. Próximo ponto, pegando por dentro da correntinha, trabalho o ponto alto. Faço 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo aqui o picô.
Venho no último ponto, pegando por dentro, trabalho um ponto alto. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui. Agora, a gente, sem fazer correntinha, vai vir no ponto baixo do meio daqueles 3 e vai prender com ponto baixo. Sem fazer corrente, você laça o fio, vai no primeiro ponto alto daquele 7, pegando assim, na alcinha de dentro e na alcinha de trás, para o ponto ficar firme. Trabalhe um ponto alto, ficando desta forma aqui. E assim você vai fazer, pessoal, por toda a volta. Você vai fazer aonde você tem aqui os 7 pontos, você sempre vai trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto feito e um picô entre cada ponto alto. Sempre após você fazer as 3 correntes, você fecha aqui com ponto baixo, laça o fio, vem dentro aqui da correntinha do próximo ponto, trabalha um ponto alto para ficar assim. E dessa forma você vai fazer por toda a volta do nosso trabalho. Em todo lugar onde você tem aqui os 7 pontos, você vai repetir um ponto alto aqui para cada ponto alto, porém a gente vai trabalhar o ponto alto com ponto picô, pegando na alcinha aqui de dentro da correntinha, para ficar com esse efeito aqui. E sempre onde você tiver os 3 pontos baixos, você vai fazer um ponto baixo no ponto baixo do meio. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma super adiantada aqui no meu trilho de mesa e já tô finalizando, sempre trabalhando a mesma repetição. Onde a gente tinha os 3 pontos baixos, vamos fazer apenas um ponto baixo. E onde a gente tinha os 7 pontos, a gente trabalha 7 pontos altos intercalados aqui por 6 pontos picôs, tá bom? Aí, quando a gente for trabalhar o ponto alto, a gente sempre pega aqui por dentro pra ficar com esse efeito aqui bem bonito no nosso bico. Lembrando, pessoal, para que o nosso bico dê assim certinho, você não pode trabalhar na argolinha de 2 correntinhas que a gente fez, onde tinha aqui o encontro das tulipinhas, tá? Então, sempre nesse mesmo lugar aqui, onde a gente tem aqui o encontro das tulipinhas, onde tem as 2 correntinhas, a gente não trabalha. A gente trabalha sempre apenas nas argolas de 5 correntinhas. Então, aqui eu já tô finalizando aqui o meu último biquinho. Sempre trabalhando um ponto alto, 3 correntinhas, pega nas 2 laçadinhas aqui, busca o fio, fecha o picô com ponto baixo. Venho no último ponto, trabalho um ponto alto. Agora, eu venho aqui no pontinho do meio, trabalho um ponto baixo. Laço o fio. A gente iniciou no segundo ponto. Então, aqui eu vou pegar por dentro aqui do primeiro pontinho, para deixar uma alcinha ali. Vou buscar o fio, trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo aqui um ponto picô. Finalizado o ponto picô, eu vou deixar aqui uma laçadinha um pouco maior. Vou pegar agora a tesoura. Se você preferir, você pode finalizar aqui apenas com ponto baixíssimo, tá bom? Aqui eu vou cortar para ficar um pouco mais disfarçado. Agora, eu passo o barbante pela frente, venho aqui no intervalo, aqui após o ponto alto e um ponto picô, busco essa laçada aqui.
Busquei, agora eu passo aqui pra frente. E aqui, como a gente tem um ponto baixo aqui do picô, pra gente poder finalizar, a gente dá uma viradinha. Vai pegar aqui na alcinha de trás do ponto baixo que a gente fechou e na alcinha de dentro. Agora, a gente já pode buscar o fio aqui, buscar esse fio aqui pro lado avesso, porque assim já fica bem disfarçadinho aqui a finalização e é só embutir a pontinha de linha que ficou. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais essa videoaula e que vocês tenham conseguido fazer. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!